Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muitíssimo bem. Professor, como sempre, morrendo de saudade de vocês, certo? Bom, na aula de hoje a gente vai dar continuidade, então, ao último conteúdo que nós estávamos vendo, um novo conteúdo do bimestre, né? Que nós veremos uma nova tipologia, que é a tipologia informativa. Bom, pessoal, muitos de vocês responderam já ao questionário, fiquei bem feliz com algumas respostas que tive, feedback, né? Estamos também na correria aqui de correção de provas do último bimestre, mas logo vocês receberão esse feedback e tudo ficará certo. Pessoal, o que nós falaremos hoje então, né? A última aula nós paramos exclusivamente sobre o gênero notícia e que ele continha 4 características muito especiais, né, que deveriam ser respondidas nesse gênero. O gênero notícia, ele engloba, né, o que a gente chama de tipologia textual informativa. A tipologia textual informativa, ela tem como propósito, primeiro, né, o mais essencial, o mais importante dela, é fornecer informações de qualidade para que o leitor não obtenha informações falsas, as chamadas fake news, mas que a gente transmita, né, então, informações de qualidade aos nossos leitores, informações reais e que serão úteis para a sociedade de algum modo. Basta você pensar quando você assiste um jornal, né? O que você quer quando você assiste um jornal? O que você está procurando? Você está procurando informações, né? Você está procurando se ligar no mundo, né? Saber um pouquinho sobre esporte, lazer, cultura, mas também sobre os aspectos sociais que importam para nós, né? Por exemplo, se nós disséssemos hoje o que mais nos informa sobre o estado que nós estamos, né, nessa pandemia, seriam os jornais, seria a tipologia informativa. Por isso a importância de trabalhar com essa tipologia, porque ela desenvolve na gente um pensamento crítico, que é sempre a gente se perguntar, né, por que nós estamos vendo tal texto? Esse ato de perguntar, de questionar se aquele texto é bom ou não para a nossa compreensão textual, se chama pensamento crítico, beleza? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nas aulas ao vivo, porque eu acho que é interessante a participação de vocês. Bom, retomamos os conceitos de tipologia informativa, que é muito importante para que a gente possa continuar. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o gênero notícia, beleza? Bom, a tipologia informativa, então, ela tem como propósito maior e essencial fornecer informações de qualidade aos nossos leitores, né, que estão querendo consumir essas informações úteis para uma sociedade. Em resumo, a gente precisa ter dados e fontes confiáveis e construir um texto de maneira chamativa, um texto que nós consigamos transpassar essas informações de maneira útil, beleza? Dentro desse texto, desse texto informativo, né, dessa tipologia informativa, do gênero notícia, a gente pode ter pequenas descrições e pequenas narrações. Por isso que ela é a terceira tipologia que nós estamos estudando. Nós já vimos o que é uma descrição, né, que a gente descreve uma cena. Então, por exemplo, descreva o professor agora, vocês vão escrever, serem detalhistas, né, lembre-se da dinâmica. Ou a gente pode fazer também uma narrativa, que é uma construção que a gente faz de uma ambientação de várias cenas com um enredo, personagem, espaço e tempo, certo? Sempre sendo narrado em primeira ou terceira pessoa. Dentro da tipologia informativa, a gente pode encontrar esses pequenos aspectos das outras tipologias. Porém, a gente tem que tomar cuidado, porque o intuito primeiro da tipologia informativa sempre será o de transmitir informações de maneira imparcial. Então, por exemplo, na narrativa, nem sempre nós somos imparciais. Existe um narrador onisciente, que já sabe de toda a história. Existe um narrador personagem que participa da história. Então, a gente tem que tomar cuidado, tá bom? O texto informativo tem como uma característica também, e a gente vai precisar pontuar isso hoje, tá? Que é o fato dele não ser muito longo. Por quê, pessoal? Veja só, quando você está lá navegando na rede, né, na internet, muitos de vocês têm redes sociais, muitos de vocês utilizam a internet para jogar, para estudar mesmo, né? E aí vocês se deparam com uma notícia. Se vocês abrem a notícia e a notícia é muito gigantesca, o que vocês fazem? Né? Sejam sinceros. A primeira coisa que as pessoas fazem ou costumam fazer, né, por preguiça ou por desinteresse, é fechar a página.
é não ler a notícia. Da mesma forma acontece nos veículos mais normais, como, né, os jornais impressos, os jornais eletrônicos, todo esse meio que circula a notícia. Se a notícia ela for muito longa, ela se torna desinteressante, tá? Por isso a gente precisa ir direto ao ponto e ser objetivo. Então, uma das características principais também da notícia é esse fato dela ser curta, beleza? Não muito curta. Professor, quão curta é a notícia, né? Você vai me dizer. Ela é o suficiente para que você possa transmitir a informação de qualidade, né? Então, você vai ter lá as 4 perguntinhas respondidas, né? O que, como, onde, porquê, quando, né? Essas perguntas elas estarão respondidas logo no primeiro parágrafo. A gente vai ver um pouquinho sobre essa estrutura hoje. Pessoal, a gente falou também que todo gênero possui um propósito, né? Uma situação comunicativa, então a gente precisa pensar nisso. Qual que é a situação comunicativa da notícia? Vamos pensar nisso. Qual que é a situação comunicativa? Por que nós temos uma notícia? Por que nós temos a tipologia informativa? Qual é o propósito dela? Isso aí a gente já respondeu, né? Então, o propósito seria, essa situação seria fornecer informação de qualidade para a sociedade. Essa informação de qualidade ela pode ter vários temas. Ela pode ser relacionada ao lazer, a esporte, saúde, segurança. Vários temas estarão presentes na construção do nosso gênero em foco, beleza? Outro ponto essencial também, que a gente fala sempre sobre o gênero, é que além da situação comunicativa, a gente tem uma estrutura textual, né? E dentro dessa estrutura textual que nós falaremos hoje, nós temos ainda uma outra coisa, que é a circulação social, a funcionabilidade do gênero. Para um texto funcionar, eu sempre digo isso para vocês, ele precisa circular em sociedade. O que é isso, pessoal? O que é circular em sociedade, né? É ficar dando volta lá na praça? Bom, circular em sociedade, quando a gente se refere ao texto, significa que ele não deve ficar parado, né? A gente não escreve para nós mesmos. Quando nós estamos nas posições de autores, nós sempre devemos fazer o nosso texto fluir para que outras pessoas possam ler, né, e alcançar a compreensão textual, que é levar algo daquele texto para as vidas delas. A notícia não é diferente. Talvez a notícia seja o que mais é importante, né? A tipologia mais importante, o gênero mais importante para que a gente faça circular. E onde é que essa notícia circula? Vamos pensar um pouquinho agora. É importante, né? No passado, veja só, no século XIX, no século XX, que esse gênero começou a ser produzido em massa, a notícia circulava de um modo diferente que circula hoje. Hoje nós temos um meio virtual que é muito forte. Muitos jornais famosos, eles se alimentam muito desse meio eletrônico. Então você pode pegar lá, Estadão, Folha de São Paulo, né, Veja, vários jornais famosos que nós conhecíamos antes, hoje funcionam majoritariamente na internet. Isso não significa que se extinguiu o jornal impresso, mas é uma raridade. Vocês são muito novos e vocês devem perceber isso. Quantos de vocês têm jornal em casa? Se vocês tiverem jornal em casa, pegue lá e dê uma olhada em como é construído as notícias nesse jornal, tá? Faça esse exercício. Peça ao pai de vocês, à mãe de vocês, para que apresentem para vocês esses jornais impressos. A gente precisa fazer esse exercício porque a notícia ela circula basicamente em veículos hoje midiáticos. Quando a gente fala nisso, a gente está falando em todos os locais em que a gente pode encontrar essa notícia. Então, quando a gente assiste TV, a gente está vendo uma notícia, certo? Antes das pessoas narrarem, falarem aquela notícia, antes do âncora ou apresentador falar aquela notícia foi escrita. Vocês têm noção disso? Que uma pessoa escreveu aquilo, roteirizou para que aquilo pudesse ser transmitido. Então, por isso, a notícia ela é muito importante nos dias atuais, tá? Mas ela está veiculando, está circulando socialmente em um meio mais eletrônico e não tanto impresso como era antigamente, beleza? Apesar de que o jornal impresso é muito interessante, muito importante, a gente vai trabalhar com ele também. A gente vai ver com os jornais impressos em sala. Vou levar para que vocês vejam quando o estudo passar, beleza? Mas, se vocês estiverem em casa, é importante que vocês façam esse exercício agora, de notar a diferença entre esses dois meios, beleza? Bom,
Falado isso, a gente precisa também dizer que a notícia, a gente falou que ela não pode ser muito longa, senão ela se torna desinteressante. Da mesma forma, a gente não pode ser parcial, né? O que é ser parcial, professor? É emitir opinião. A gente não fala em opinião quando a gente escreve um texto informativo, tá bom, pessoal? Por quê? Porque a gente está querendo atingir um público que é muito grande, né? E esse público diverge em opiniões, inclusive em opiniões polêmicas, majoritariamente em opiniões polêmicas. Então, na posição de autores, a gente precisa ser um tanto quanto malandro. Vocês já ouviram essa palavra? Malandragem? É isso, é ter um jogo de cintura na hora de escrever. Quando a gente for escrever uma notícia ou qualquer texto da tipologia informativa, a gente não pode, de maneira nenhuma, veja só, pontuar o que a gente pensa sobre aquele fato narrado, sobre aquela notícia escrita, beleza? A gente tem que ser o mais imparcial possível. E para sermos o mais imparcial possível, a gente usa de uma linguagem clara e objetiva. Então a gente não utiliza palavras como eu acredito, eu acho, né, termos atribuídos de valores, nada disso. A gente precisa ser objetivo dessa vez e a descrição, né, a gente vai dar atenção aos detalhes quando a gente for narrar as cenas que aconteceram na notícia. Então aí vem a importância também de a gente ter trabalhado as outras tipologias. Beleza, pessoal? Mas a linguagem da notícia, então, ela é clara, formal. Por que formal também, né? Porque a gente está em um meio social mais ascendente, então a gente precisa atingir várias camadas da sociedade. E uma linguagem formal é aquela linguagem que a gente não tem, por exemplo, variação, né? Variação linguística, a gente respeita uma norma padrão. O que seria isso? Por exemplo, você não vai escrever na notícia nós fomos, né? Você não vai escrever algo do tipo que seria normal que nós falássemos. Na notícia nós precisamos ser formais, estamos em uma situação comunicativa formal, beleza, galera? Porque nós precisamos atingir um público maior do que os outros gêneros ou as outras tipologias. Bom, vamos à estrutura da notícia, né? Como uma notícia é construída, pessoal? Vamos fazer um exercício. Inclusive vai ser o exercício da semana, que a gente vai ter aula ao vivo hoje, inclusive, às 9 horas, 9h40. A gente vai ter uma aula ao vivo. E eu vou propor esse exercício também nessa aula ao vivo. Eu vou pedir para que vocês pesquisem, tá? 2 assuntos que são de preferência de vocês. Na verdade, um assunto. Vocês vão pesquisar, por exemplo, uma banda preferida de vocês, o assunto preferido de vocês. Vou dar o meu, por exemplo, tá bom? Jogos de futebol, por exemplo, né? E aí você vai pesquisar sobre futebol notícias, no meu caso, certo? E aí você pesquisou futebol notícias e você vai encontrar 2 notícias que tratem sobre esse tema. E você vai tentar extrair o que nós veremos na aula aqui, né? Na aula de hoje, beleza? Lembre-se lá, vocês vão pegar o assunto preferido de vocês, qualquer que seja. Vocês vão pegar 2 notícias diferentes sobre esse assunto, né? 2 notícias que tratem sobre isso. Caso você não encontre, talvez você tenha que mudar de assunto, né? De tema preferido, mas vá até encontrar. Você vai encontrar essas 2 notícias diferentes e você vai extrair o que nós falaríamos aqui na aula de hoje, tá? E o que nós vamos falar? Toda notícia, pessoal, tem um título principal e um título auxiliar. O título principal é também chamado de manchete. Gravem isso, tá? Manchete. E a manchete, veja só, a gente tem que ter uma estratégia para escrever a manchete. Qual que é a estratégia na escrita da manchete? A gente já falou que a gente tem que chamar a atenção de um público muito grande, né? De um número de públicos muito grandes, e a gente tem que ser objetivo e preciso. Para isso, pessoal, a gente precisa utilizar estratégias corretas na nossa construção textual. Então, na manchete, a gente vai precisar ser o mais chamativo possível sobre aquele tema, beleza? Por quê? Porque assim o nosso leitor se interessa pelo assunto, compra, né, e adquire aquela informação. Então, a gente precisa ter esse pensamento crítico antes de construir a notícia. A notícia, ela precisa ser chamativa, precisa chamar atenção aos leitores. Pensando nisso, a gente também tem um outro aspecto muito importante. Qual é esse aspecto? A gente tem que conhecer o nosso público.
Se a gente vai escrever uma notícia sobre futebol, quem vai consumir essa notícia? Pessoas que não gostam de futebol? Não. Pessoas que gostam de futebol. E quem são essas pessoas, geralmente? Certo? Então você sempre tem que fazer esse exercício, tá? De pensar sobre isso. Caso vocês pesquisem sobre jogos de videogame, notícias sobre jogos de videogame, vocês vão perceber, tá? Por exemplo, que existem notícias que falam mal sobre isso e notícias que falam bem sobre isso, certo? Então, depende muito do público que você está querendo atingir. É impossível, veja só, impossível agradar todo mundo, agradar todos os públicos. Mas nós, enquanto autores, temos que ser o mais imparcial possível, o mais chamativo possível para abarcar toda essa gente, todos esses leitores, beleza? Bom, seguindo em frente, pessoal, a gente vai ter, portanto, a manchete. A manchete, ela é direta e chamativa, certo? Você tem que utilizar construções e estratégias textuais corretas na hora de fazê-la, beleza? Dito isso, a gente vai ter um título auxiliar. O que é esse título auxiliar, professor? Bom, você vai ter lá, por exemplo, né? Olimpíadas Rio 2016 foram um sucesso. Essa é a nossa manchete. Vamos supor aqui, criei do nada, tá bom? Olimpíadas 2016 no Rio de Janeiro foram um sucesso. Foi um sucesso. Essa é a nossa manchete. Veja que chamativa, né? Foi um sucesso. Bom, no nosso título auxiliar, a gente vai ter uma extensão dessa manchete, tá? Você vai fazer uma breve explicação sobre o que a sua manchete trouxe. Então, você vai ter, por exemplo, assim, em todas as suas notícias, você vai ter algo do tipo... Olimpíadas em 2016 no Rio de Janeiro foram um sucesso, manchete. Aí você vai ter assim, por exemplo, a chegada de vários países e os relatos sobre as Olimpíadas de 2016 nos mostram que a Olimpíada de fato foi um sucesso. Você vai ter uma extensão, uma explicação sobre a manchete em forma de 2, 3 linhas nesse título auxiliar, beleza? Ele vai ser algo que menor do que a manchete, que a manchete sempre vai ser grandona e chamativa, certo? Claro que a arte também influencia nisso, certo? Mas você vai ter esse título auxiliar, que é uma explicaçãozinha, uma extensão da manchete, e você precisa ter estratégia para você pensar sobre isso, beleza? Bom, dito isso, a gente tem duas coisas muito básicas, que são os títulos. Título principal, manchete, que sempre será chamativa, né, e objetivo. Você precisa chamar a atenção do seu leitor sobre o assunto que você vai tratar. Segundo caso, você vai ter um título auxiliar, que vai ser uma extensão da manchete, que vai explicar um pouquinho já sobre a manchete, sem dar também todas as informações necessárias. As informações necessárias, todas elas, tá? E quais são elas na notícia? As respostas das perguntinhas, né? O que, quando, onde, certo? Como, por quê? Então, todas essas perguntinhas você precisa responder. Todas essas perguntinhas, pessoal, elas vão estar respondidas no lead. O que é o lead? Né? Lead ou lead, para quem fala inglês, né? Lead. O lead, pessoal, é o seguinte, é o primeiro parágrafo da notícia. Logo no primeiro parágrafo da notícia, você precisa ter todas essas informações, beleza? Veja só, a gente vai fazer uma pausa agora. Eu vou mostrar para vocês uma notícia, certo? E vocês vão refletir comigo um pouquinho. Beleza, pessoal? Já de volta, então. Vou fazer a leitura sobre o lead de uma notícia que nós vamos analisar um pouquinho sobre isso, tá bom? Ainda sobre o tema Olimpíadas, porque eu pesquisei sobre isso, tá? Já que a gente estava falando sobre isso. Então, vamos lá. Veja só o lead dessa notícia. O Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, vem se preparando para receber milhões de turistas no maior evento esportivo do planeta. Os Jogos Olímpicos ocorrerão entre os dias 5 e 21 de agosto e os Jogos Paralímpicos, que contemplam os atletas com necessidades especiais, acontecerão de 7 a 18 de setembro. Pessoal, veja só. Vou pegar para vocês anotações que nós fizemos da aula passada, beleza? Vamos lá.
Ó, nós fizemos certas anotações na aula passada. Eu disse para vocês algumas coisinhas. 4 questões iniciais, 4 perguntinhas iniciais, 4 características sempre existirão nas notícias. Quais são essas perguntinhas que sempre existirão? O que, então, ou seja, o que está acontecendo? O que aconteceu? Quem fez, quem é responsável? Quando acontecerá ou quando aconteceu? E onde? Beleza? Então vamos retomar um pouquinho agora, ó. O Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, vem se preparando para receber milhões de turistas. A gente tem o que respondido, certo? Quem? O Rio de Janeiro. A gente também respondeu isso, né? Quando agora, né? Bom, quando? Os Jogos Olímpicos ocorrerão entre os dias 5 e 21 de agosto. Respondemos 3 perguntinhas. Falta onde, né? Onde ocorrerá? No Rio de Janeiro. Então a gente tem a resposta para essas 4 perguntinhas presentes no lead. O lead é o primeiro parágrafo da notícia. E lembre-se que eu falei que vocês têm que ser objetivo e direto? É isso. No primeiro parágrafo você tem que responder todas essas questões. E aí a gente vai ver nas próximas aulas que nas próximas estruturas, né, o que contempla o resto da estrutura da notícia, você vai explorar cada um desses elementos, certo? Beleza, professor, mas você falou aí várias perguntas, você tinha dito outras também no começo da aula, né? Quais são as que sempre aparecerão? As que sempre aparecerão são essas 4. O que, quem, quando e onde. Porém, muitas notícias, né, elas abordam também o como aconteceu, né? Principalmente se você estiver falando sobre assuntos mais tradicionais, assim, mais cotidianos, como por exemplo acidente. Acidente você vai geralmente quase sempre falar como aconteceu, tá? Como e porquê, beleza? Esse porquê não é a sua opinião, o porquê é baseado em dado, tá? Então, se alguém disse, você vai relatar esse porquê, porque aconteceu. Qual foi a causa que levou aquilo, né? A justificativa que levou aquele acontecimento. Então, o como e o porquê, eles são, nem sempre, eles aparecem, tá? Muitas vezes eles aparecem, e a gente precisa falar deles, mas eles são, de certa forma, opcionais. Para que você tenha uma notícia, você precisa desses 4 primeiros, que é o que, quem, quando e onde. Beleza? E onde que vai aparecer essas informações? No lead, tá? L-I-D-E, no lead. Vão aparecer no primeiro parágrafo da notícia. Então, o primeiro parágrafo da notícia ele vai ter em torno de 4 a 5 linhas, 5 a 6 linhas, bem direto e objetivo, e respondendo todas essas perguntinhas. E é por isso que a gente viu as perguntinhas na aula passada, beleza? Então, até agora a gente viu a estrutura até aqui, ó. Veja só. A gente viu que a notícia tem uma manchete, que é o título principal, que é muito chamativa e você precisa utilizar estratégias textuais para escrevê-la de modo a chamar a atenção do seu público, beleza? Então, se você for escrever, por exemplo, sobre K-pop, você gosta de K-pop, você vai escrever uma notícia sobre K-pop. Você precisa conhecer o seu público, você precisa utilizar estratégias corretas para chamar a atenção dele, sem que você dê a sua opinião, baseada em dados e fatos reais, beleza? Então, a gente tem isso, a manchete, que vai chamar a atenção. A gente tem um título auxiliar, que é a extensão da manchete, é a explicação do título objetivo da manchete, tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui, ó, o título da notícia. Olimpíadas Rio 2016 acontecerão em breve, beleza? E aí, no título auxiliar, você vai ter assim, ó, Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 ocorrerão no Rio de Janeiro em tal e tal dia. Entende? Ela é uma explicação da manchete que deve ser algo chamativo. Então a gente viu até agora a manchete, título auxiliar e o lead. O lead é o primeiro parágrafo e tem que conter resposta para essas 4 perguntinhas. Qual vai ser a atividade da semana? O que vocês vão fazer? Beleza? Vocês vão extrair, né, de notícias que vocês acharem sobre assuntos preferidos de vocês. Vocês vão extrair essas informações. Então, vocês vão extrair manchete, título auxiliar e o lead. O que eu quero que vocês façam?
Eu quero que vocês percebam como isso foi construído. Então, o que vocês vão fazer? Agora, vocês estão na posição de analistas. Analistas do discurso, beleza? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês comparem duas notícias sobre o mesmo assunto. De preferência de vocês, assunto preferido de vocês. Por exemplo, vocês gostam de K-pop, de jogos, de futebol, de comida, tá? Sejam específicos na temática de vocês. E eu quero que vocês comparem como elas foram construídas. Como que vocês farão essa comparação? Vocês farão em forma de comentário pela plataforma Unoí e me enviarão e a gente vai debater nas aulas ao vivo, beleza? Para a gente perceber um pouquinho das estratégias que os autores utilizaram nessa construção. Então vamos lá pegar um exemplo para vocês, tá? A gente viu agora, bem breve, a notícia sobre as Olimpíadas e como o lead foi construída. Eu quero que vocês digam se vocês acharam que os títulos das notícias que vocês viram são chamativos de fato, se eles vão chamar atenção sobre o público que consome aquilo, no caso vocês, certo? Porque são assuntos que vocês gostam, que vocês têm com vontade de consumir, certo? Vocês vão ver se o título auxiliar realmente responde, estende um pouquinho a manchete, como é construído, tá bom? E vocês vão extrair o lead, essas 4 perguntinhas que eu fiz para vocês e que elas são respondidas no lead, tá? Que é o que, quem, quando e onde. Vocês vão extrair e ver se realmente está respeitando a estrutura do gênero. Beleza, pessoal? Bom, a aula de hoje é isso. Hoje ainda teremos uma aula ao vivo e falaremos um pouquinho mais sobre isso. Espero que fique muito claro para que vocês possam ter retenção do conhecimento de fato, tá bom? Um beijo, um abraço, fiquem bem sempre. Professor morrendo de saudade.